O relatório Investimento e Apoio Empresariais para a Garantia da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, 2020-2023, publicado pelo Departamento de Pesquisas da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, dá continuidade a uma série de estudos sobre o papel de atores não estatais em iniciativas na área da segurança alimentar. Esse relatório tem como objetivo identificar o potencial e as limitações das ações empresariais, apresentando de forma objetiva os resultados alcançados. Foram observadas as principais características das contribuições empresariais ao atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e 12, Consumo e Produção Responsáveis. Pesquisas como essas são importantes para a caracterização e sistematização de como o setor privado tem apoiado e financiado a garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional, SAN, no Brasil. No Brasil, os indicadores de soberania e segurança alimentar e nutricional, SAN, melhoraram entre 2004 e 2014, levando a saída do país do mapa da fome da ONU. Mas, a partir de 2015, o cenário começa a mudar, se agravando com a pandemia da Covid-19, a intensificação das mudanças climáticas, a guerra da Ucrânia e o desmonte de políticas públicas. Essa situação tem sido transformada aos poucos, com a retomada dessas políticas e criação de outras, além de parcerias internacionais. Mas, sendo a fome um problema fruto de diversas causas, ela não é e nem deve ser abordada apenas pelo setor público. O setor privado, por exemplo, também é responsável por essa situação e tem atuado investindo e apoiando ações para a garantia de SAN. Essa pesquisa procurou mapear quais foram essas iniciativas entre 2020 e 2023, justamente no período durante e após a pandemia. Pensando na responsabilização das empresas, especialmente aquelas envolvidas na cadeia do alimento, foram analisadas as 50 maiores do setor do agronegócio, 50 do comércio varejista e 50 de alimentos e bebidas. Dessas 150 empresas, 98 financiaram ou apoiaram ao menos uma das 681 ações encontradas na pesquisa. Para ser considerada como uma iniciativa que visasse a garantia de SAN, ela deveria estar relacionada a ao menos um indicador do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Qual o setor empresarial que mais financiou ou apoiou ações? O setor que mais financiou ações foi o agronegócio, com cerca de 52% do total. Esse setor é diverso, sendo composto inclusive por cooperativas e multinacionais, e apoiando e financiando as mais diferentes ações, desde a doação de alimentos em situações emergenciais até a implementação de melhores práticas na sua própria cadeia produtiva. Como as ações foram organizadas? Das 681 ações, mais de 69% eram projetos, tendo atuação local e focada em objetivos específicos, diferente dos programas, que, com 17% das iniciativas, tinham maior tempo de duração e eram mais bem estruturados, abarcando vários projetos de uma mesma temática. As ações envolveram grupos com maior risco de exposição à insegurança alimentar e nutricional? Existem alguns grupos sociais que estão mais expostos à insegurança alimentar e nutricional por sofrerem com a sobreposição de várias desigualdades. É o caso de mulheres, populações negras, indígenas, moradores de periferias, crianças, campesinos, etc. Então, seria importante que o setor privado se atentasse especialmente a esses grupos, o que não ocorreu de forma significativa. As populações tradicionalmente excluídas e em situação de vulnerabilidade econômica, por exemplo, foram as mais envolvidas. Mas, mesmo assim, cada grupo apareceu em apenas cerca de 20% das ações. Quais os principais objetivos das ações e como eles foram executados? Considerando que uma mesma ação poderia ter mais de um objetivo, a adoção de melhores práticas de responsabilidade empresarial foi um dos principais, implementando o rastreamento da cadeia e a certificação de fornecedores, por exemplo. O alívio da fome também foi objetivo de muitas ações, especialmente daquelas que realizaram a doação de comidas. Já a produção de alimentos esteve presente em iniciativas voltadas para a capacitação de produtores da cadeia, como a criação de hortas comunitárias. Por falar em objetivos, olhando para os ODS da ONU, os indicadores mais relacionados às ações tratavam de sustentabilidade e acesso a alimentos, enquanto os menos envolvidos tratavam da redução de resíduos, da conscientização da população e da redução do desperdício. Em que momento da cadeia do alimento foram realizadas as ações?
Analisando a cadeia do alimento, ou seja, o caminho percorrido desde a produção, passando pelo armazenamento, logística, processamento e varejo até o consumo, as ações costumavam ocorrer nos elos da produção de alimentos e do consumo, com cerca de 50% dos casos em cada. Lembrando que uma única iniciativa poderia ter sido realizada em mais de um elo. Qual a localização das ações? A maioria das iniciativas foi realizada no Sul e no Sudeste, sendo que, das 98 empresas analisadas, 80 tinham sede em alguma dessas regiões. O relatório Investimento e Apoio Empresariais para a Garantia da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, 2020-2023, traz a descrição de todos os dados produzidos na pesquisa, incluindo informações mais detalhadas sobre as empresas e ações. Já a nota técnica relacionada a ele analisa os dados descritos dialogando com outras pesquisas.